Olá, mais um programa Sim, a Vida chega até você aqui na Rede Católica da Igreja, programa em parceria com a Casa Provida Mãe Imaculada, programa que traz o testemunho do valor da vida humana, um programa que nos fundamenta sobre a dignidade do ser humano. E no programa de hoje nós teremos um lindo testemunho mesmo, um testemunho relacionado ao nome desse programa. É um sim que foi dado à vida. Para isso nós temos aqui no estúdio conosco a Rosiane, também a sobrinha dela, a Mayla, sobrenome Greboge. Sim. Né? Esse, tá certo a pronúncia? Tá certo. Correto. Muito bem. Rosiane, Mayla, sejam bem-vindas a esse programa Sim a Vida. Obrigado. Muito bem. Rosiane, eu começo com você. Você é uma jovem mãe, já tem 3 filhos, né? Mas só que você tem um fato aí inusitado, vamos dizer assim, para o teu terceiro filho, né? Passou por uma situação difícil sobre esse teu terceiro filho. Poderia contar um pouquinho para nós? Sim, é uma situação um pouco diferente devido eu já ter 2 filhos, né? O Estevão e a Ângela. Então, quando eu descobri a gravidez desse terceiro filho, eu fiquei bem confusa, devido eu já ter essas 2 crianças, eu não estava aceitando ele, né? Devido à situação financeira. Hoje em dia eu sou separada do pai dos 2 meus primeiros filhos e morando com a minha mãe, ela que me ajuda em todos os aspectos, sabe, padre? Digamos, falando para você. É uma mãe mesmo, É uma mãe mesmo. E então o Arthur é uma criança que ele não foi desejado, assim, sabe? Uhum. Ele veio por acontecer. Então, até inclusive, o pai dele era contra o aborto, né? Então aí quando você descobre, Rosiane, que Sim. você está grávida nessa situação que você está dizendo, não estava com a pessoa, né, com o pai da criança, morando com a sua mãe, né, já tendo as 2 crianças pequenas, né? Sim. Quantos anos tem os teus 2 primeiros filhos? A Ângela tem 3,5 e o Estevão 4,5. Exatamente. Quando você se descobre nessa situação, o que vem, o sentimento que veio para você? Então, quando eu me descubro nessa situação, eu fiquei desesperada. Sentimento de desespero. Desespero total. Medo de começar tudo de novo. Eu sei que com 2 crianças não é fácil, tendo uma terceira é corrido. Que nem eu falei, em todos os aspectos. Eu moro com a minha mãe, então ela já é uma pessoa de idade também, sabendo que em questão do trabalho a gente precisa trabalhar. E muitas coisas envolvidas, sabe, padre? Então fez com que eu... Aí nesse momento que você está nessa situação, você diz 2 palavras aí que são muito marcantes, né? Quando a pessoa está numa situação difícil dessa: medo e desespero. Desespero. Isso te levou a qual decisão inicial a respeito do Arthur, da vida do Arthur? A primeira que eu descobri a gravidez dele em abortar, porque eu falei, eu não vou ter condição, a minha família vai ficar contra, as pessoas, entendeu? Passou várias coisas, entendeu? Além do medo, além de tudo, passou várias coisas, vários episódios de não aceitá-lo mesmo. Você chegou a procurar o aborto? Então, procurei. Logo que eu descobri, eu já acessei as páginas da internet para ver em questão de chás abortivos, de pílulas ou até de pessoas que fazem um aborto clandestino, né? E até vi as imagens, são cenas horríveis, assim, de como que é feito, porque você está executando, matando um indefeso que não tem chances, entendeu? É muito triste, mas da mesma forma eu queria fazer o aborto. Podemos dizer assim, usando uma imagem, Rosiane, que, digamos, devido a esse medo, esse desespero, como se uma neblina, uma cegueira passasse e a pessoa só fica focada naquilo? Sim, sempre focada naquilo, porque eu não queria, era uma gravidez indesejada, eu não estou com o pai dele, até inclusive, né? Mas uma pessoa que me deu total apoio do começo até hoje, a família, tudo, então eu fiquei bem embaraçada e queria mesmo, na realidade eu não queria criança, eu queria fazer um aborto. Certo. Aí nesse momento, vamos dizer assim, que Deus coloca pessoas na tua vida. Coloca anjos. Coloca anjos. Um desses anjos
está aqui do teu lado, né? A Mayla. Aliás, uma anja muito bonita, né? Sim, padre. ela é tua sobrinha. Minha sobrinha, Mayla. Certo. E como que você vê que Deus usou da Mayla na sua vida? Então, na realidade, já desde o início que eu contei a minha irmã já passou para ela, né? Deus já foi usando ela aos pouquinhos, né? Então, Desculpa, você contou essa história, esse momento que você estava vivendo para quem? Primeiramente, né, o pai do Arthur, né? Depois contei para minha irmã, logo que eu fui fazer a ecografia, porque daí eu vou abreviar o assunto, porque Deus já tinha visto a pessoa que iria fazer o aborto para mim, sabe? Então ela me indicou a clínica que era para mim fazer ecografia. Eu fui fazer ecografia, escutei o coração dele e te confesso, eu não senti o que eu senti pelos meus filhos, entendeu? Porque eu estava numa escuridão, aquilo lá me atormentava, uma coisa tão linda e na minha cabeça, acho que devido ser uma coisa tão suja, deixa a gente mais suja, sabe, padre? E daí, onde que a questão que chega a Mayla, né, jovem resgatando vidas, né? Eu contei para minha irmã, a minha irmã passou para ela e a gente ficava conversando em questão que não era para mim fazer, que essa criança já estava ali e eles amavam ela e eu também amava o meu filho e meu filho também me amava, dizendo coisas bonitas e várias coisas assim. Mas da mesma forma eu ignorava a questão do que eles estavam me passando e querendo fazer. E nessa última dia que eu iria me encontrar com essa pessoa que é uma anja, né? Que na realidade não era a pessoa que queria estar matando o meu filho, era sim a pessoa que estava salvando o meu filho. Eu iria me encontrar com ela e nesse dia eu fui na casa da Mayla para pegar minha ecografia, porque desde o começo a ecografia ficou na casa da Mayla, eu não queria nem saber da ecografia. Não queria nem saber da criança, né, padre? Então, ficava com ela. E ela sempre falando, teu filho é lindo, Rose. Nossa, o nosso bebê. Até ela já estava escolhendo o nome para ele. O Arthur. Ó, fica a dica para quem quer ser um pró-vida. Começa escolhendo o nome, já vai trabalhando toda essa realidade. Então, daí onde que eu saí, com todos os dias, faço destino ao meu trabalho, né? Saí para o meu trabalho, antes passei na casa dela para pegar a ecografia e no trajeto do ônibus eu resolvi abrir aquela ecografia para ver a criança, né? Que eu não tive coragem de olhar, a não ser naquele dia que eu tinha feito a ecografia. Daí olhei as fotinhos do bebê e isso já começou a me tocar de uma forma diferente. E eu iria me encontrar naquele dia com a pessoa que queria fazer o aborto que eu tinha combinado com ela. Daí, por meio daquelas ecografias, eu encontrei uma carta da Mayla me pedindo que eu não fizesse aquilo, que a família estaria ali para me ajudar, que eles nunca tinham me abandonado, eles nunca me abandonariam e que eles iriam me ajudar, que eu estaria cometendo uma tragédia em família, na realidade, né? Isso foi um determinante para mudar a tua história? Esse já foi um determinante para mim mudar. Eu falei, opa, pare, né? O que você está querendo fazer? E daí eu resolvi já nesse momento de que a hora que eu me encontrasse com essa mulher, eu falaria para ela que eu não iria abortar. Na realidade, ela me ligou no dia e eu falei para ela que eu tinha mudado de ideia. Estava mudando de ideia. Uhum. Nós vamos voltar Sim. com esse testemunho forte, muito forte, dramático, que a Rosiane se dispôs a dar para nós, para nos ajudar, sobre todo esse testemunho dela. A Mayla também, seu testemunho. Mas antes nós vamos para um breve intervalo. Eu quero antes te lembrar que você pode ajudar esse programa e outros semelhantes a esse a continuar evangelizando aqui pela Rede Católica da Igreja. Você pode entrar pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou você pode ligar prefixo 41 3221 6060. O programa Sim a Vida já retorna. Programa Sim a Vida retornando. Estamos com um testemunho em respeito da vida, um testemunho de um sim à vida, como é o nome desse programa. Para isso nós temos aqui no estúdio a Rosiane, que está trazendo seu testemunho a nós, também a Mayla, sua sobrinha, que faz parte também desse testemunho, né, Rosiane? Você colocava isso para nós nesse primeiro bloco que nós tivemos. Mayla,
Agora, a sua versão, como que você entra nessa história da sua tia, que você se sente chamada a ajudá-la para que ela decida-se por dar à luz a essa criança? Então, padre, foi até muito engraçado, assim, porque foi uma surpresa, assim como foi para ela, foi uma surpresa para a família. Certo. E foi especial por ela ter escolhido a gente como primeiras pessoas para contar também. Uhum. A gente é uma família bem unida e ela sempre também foi um papel de mãe para mim. Então não foi difícil esse diálogo, né? A gente sempre teve um convívio muito bom, sempre dialogou muito bem. E assim como ela falou anteriormente, ela chegou esse dia na minha casa de uma maneira que eu nunca tinha visto. Ela estava Você percebeu que alguma coisa não estava bem? Completamente desesperada. Você via assim no semblante dela que ela estava triste. E aí a gente até pensando depois assim na situação, você vê, né, uma pessoa que você convive todo dia e a gente não foi capaz de perceber que ela já estava sofrendo há um tempo sozinha, né? É bom pra gente refletir um pouco sobre isso, né, sobre a convivência com as pessoas, notar mais, né, as pessoas. E desse dia ela chegou lá em casa, tava eu e minha mãe já tinha me contado. E ela tava tão desesperada que não tinha como você brigar, não tinha como você fazer nada que fosse ruim. Né? Não seria uma briga que ia resolver. Não, com certeza não. E até porque naquele momento você vê a pessoa em desespero, você sabe que tudo que a pessoa menos espera é uma palavra ruim, né? Então, se a pessoa tá contando, justamente ela precisa de apoio. Então a gente sabia naquele momento que o que a gente precisava dar para ela era apoio e uma abertura. Pra ela continuar, né, contando. E quem sabe a gente fazer ela mudar de opinião. Mas ela estava muito decidida, sabe? Assim como ela falou que não saía a ideia da cabeça dela, para ela também foi uma coisa difícil a ser trabalhada. Tanto que a gente conversou, né? Falou, você já tem 2, mas a gente dá um jeito. Não, eu não quero essa criança, assim, completamente decidida. Então, pra gente trabalhar isso com ela também foi difícil. Né? Aí a única saída que você encontrou foi... Então, na verdade, eu não tinha pensado em carta nenhuma, né? Aí ela mostrou a ecografia, eu falei, nossa, seu bebê tá lindo, teu bebê tá perfeito, eu não acredito que você vai fazer isso. Mas não foi o suficiente, né? As palavras não foram suficientes, a ecografia em si não foi o suficiente para fazer ela desistir. E daí ela foi embora, mas estava decidida, assim, sabe? Que ela queria fazer o aborto. E ela deixou a ecografia lá em casa, né? Até porque mora com a minha avó, vai que minha avó acha, né? Perguntar de quem que é essa criança. E aí, por via das dúvidas, ela deixou lá em casa. E naquele momento eu falei, ué, se ela vai pegar amanhã, eu vou escrever uma carta para ela, vai que ela muda de ideia. Mas comecei, sabe? Escrever muito rápido, assim. Saiu. E foi, quando eu vi, tinha feito a carta. E foi a carta que você leu no ônibus. Sim. Depois. Aí dobrei a carta, até coloquei dentro da ecografia, até comentei com a minha mãe, assim, mas foi uma coisa muito natural, sabe? A gente até não deu tanto valor, assim. Você poderia, nós temos a carta aqui, Sim. Você poderia lê-la para nós, por favor? Nossa. O que eu coloquei para ela foi assim. Mesmo que ele não tenha vindo em boa hora, ele foi um desejo de Deus. Nada acontece sem a vontade de Deus, assim como nada por acaso. É difícil? Sim. Terão gastos? Muitos. Vai dar trabalho? Claro que vai, é uma vida. Mas Deus não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Enfrente as consequências como uma mulher. E você já provou o quão mulher você é cuidando daqueles 2 lindos. O desespero é momentâneo, mas Deus está com você, eu estou com você e todo mundo está. Quando que a sua família te abandonou? Nunca. Então não vai ser agora que vamos te deixar na mão. Olha essa ecografia, que bebê mais perfeito. Você é tudo para ele e mesmo você não o desejando, ele já te ama. Não faz aquela besteira, por favor. Eu sei que é uma escolha sua, mas pense nisso, esse bebê não pediu para nascer. Então cuide dele e ame de todo o coração, porque eu já estou amando. Não faça nada que você se arrependa. Sei que com 17 anos, sem trabalho e muita experiência na vida, não posso ajudar muito, mas estou aqui para o que der e vier. Amo vocês. Nossa, que carta bonita, né? Porque reflete o amor de família, né? O amor de família, já os meus 2 bebês, minha mãe, eles, enfim, todos. E a família de vocês é muito bonita. Eu até quero publicamente dizer que um dia eu fui na casa da Rosiane. Sim. Eu me apaixonei, Rosiane, pelas tuas crianças, pela tua mãe. Sim. Não, então, assim, me senti num ambiente, assim, muito bonito, né? Não conhecia a Mayla ainda. Mayla, você é jovem, você está fazendo
faculdade de História, é isso? História, aham. Muito bem. A faculdade de História, assim como outras das faculdades aí na área de Humanas, vocês são bombardeados com tantas coisas feministas, contra a vida, abertamente a favor do aborto. Como que uma jovem, nesse meio todo, mas está assim com uma opinião, graças a Deus, totalmente diferente desta? É bem complicado, na verdade, né, padre? Porque, assim, você estando no meio acadêmico em que o debate é muito constante, você é bombardeado com ideias diferentes, né? E você se manter íntegro naquilo que você acredita é realmente muito difícil. E até mesmo difícil você convencer. Diante do mundo, assim, cheio de liberdade, as pessoas têm dificilmente aceitado opiniões que sejam tradicionais. Se fala muito, né, Mayla, a respeito de democracia, de liberdade de opinião, mas desde que a opinião seja... Desde que concorde com eles. Concorde com o outro lado, né? E tudo que você não concorda é visto hoje em dia como uma afronta, né? Então, você ser contra a ideia do aborto, por exemplo, a maioria das feministas que eu conheço, é você ser contra a mulher. Não é bem assim, né? A gente sabe da importância do direito das mulheres, sabe que é importante a gente ter um lugar na sociedade, mas tem pontos e pontos, né? E cada um concorda com aquilo que acredita. E realmente é muito complicado você estabelecer um debate, principalmente sobre um tema tão complicado ainda que é o aborto, né? Acho que ainda no país é um tabu, assim, você falar de aborto. Mas acho que é importante a gente debater, até mesmo num programa como esse, porque o aborto é um caso de saúde pública, né? A gente vê a morte constante não só de mães, mas também das crianças, né? É algo que deve ser pensado e que deve ser debatido. E hoje em dia dizer sim à vida é realmente muito... Desafio. É um desafio, sem dúvidas. E como que você diria assim para outras jovens que estão nos assistindo nesse programa ou diretamente na TV Evangelizar ou pelo canal do YouTube, o que você diria assim, como que o jovem deve se portar nesse sentido? Eu acho que hoje em dia a gente tem um debate muito maior, né? E que a mulher tem sido o centro de debate em vários assuntos, né? Não só na questão do aborto. A gente tem que se posicionar daquilo que a gente acredita, né? Não tem como discordar daquilo que o outro acha que é certo. Mas você defender a vida, eu acho que é sempre importante, é sempre válido. Achei algo muito interessante na tua fala. Mais do que discordar do outro, é se posicionar daquilo do que se acredita. Assim como a gente acha que é importante dar o sim à vida, a gente vê que tem gente que não acha. Mas é uma questão de respeito também, né? As pessoas têm opiniões diferentes. Mas aí é que tá, né? A maneira como a gente age com aquilo que a gente não pode ser omisso, né, Mayla? Não pode ser omisso. Se você acredita na vida, você logicamente tenta lutar por ela, né? E a gente vê meios, né? E através disso Deus usa a gente também. Eu fui usada, sem dúvida. Sem dúvida. Essa ideia de escrever uma carta que parece algo tão singelo, mas que foi ao mesmo tempo crucial para que ela mudasse de decisão. E acho que você estar perto das pessoas, você ouvir, você dar esse apoio, assim, acho que as palavras transmitem muito, né, desse apoio que a gente pode dar para as pessoas. Muito bem. Nós vamos continuar no programa Sim à Vida, com esse lindo testemunho, que está trazendo para nós, assim, uma nova visão, né, a respeito desse tema tão difícil que nós estamos tratando. Breve intervalo, já voltaremos, programa Sim à Vida. Programa Sim à Vida retornando aqui na Rede Católica da Igreja, onde nós estamos vendo um testemunho de um sim à vida. Lindo testemunho da Rosiane. Lindo porque, Rosiane, se embora no início esse testemunho é marcado por uma decisão que estava caminhando para um erro, mas hoje nós podemos dizer que é um testemunho lindo, né? Um testemunho da vida, de uma vitória. Além da sua sobrinha, da Mayla, que foi crucial na tua decisão, você também teve o apoio da Casa Provida Mãe Imaculada. Sim, a Casa Provida foi a fonte de tudo também, padre. Eles, com a autoajuda deles, tanto na parte psicológica como falando bem certo em todos os campos, em todos os aspectos, eles foram bem participativos nesse período aí que eu estava passando por essas turbulências, né? Que queria fazer o aborto e eles
pelo Sim à Vida, né? Eles me ajudaram e têm me ajudado muito. Vendo assim, podemos dizer que é muito importante que hajam diversas instituições dentro da Igreja Católica ou mesmo de outras igrejas, da sociedade civil, mesmo fora da igreja, que defendam a vida, né? Para ajudar outras pessoas que possam passar por momentos como você passou, não é verdade? Sim. E assim, para as pessoas que estão nos assistindo, acho que tem pessoas que se sentem, talvez você que está nos assistindo, se sente chamada a se engajar, ou você mulher, ou você homem, em alguma instituição que defenda a vida. E como é importante, né? Tem que procurar. Tem a Casa Provida e tem outras no Brasil. No Brasil, as partes das igrejas, as repartições das igrejas católicas, ou até de outras igrejas também, né, padre? Eu não sei, mas o meu hoje é a Casa Provida. Eles favoreceram muito, entendeu? No que veio acontecer comigo. E você hoje? Uma vez que você deu o seu sim à vida, o Arthur está aí com quantos meses? Ele está vai fazer 6 meses agora, dia 10. 6 meses. Como que você, Rosiane, está com você mesma? Eu estou bem, estou liberta daquele peso, porque se eu tivesse feito algo de errado, eu estaria destruindo a minha família. Hoje em dia, meu lar, ele tem mais luz, tem mais bênçãos, mais alegria, porque o Arthur é uma criança maravilhosa, uma criança boa, e o ambiente de casa é maravilhoso, padre. Só bênçãos. Que bom, que bom. E o que você diria para uma mulher que pode estar nos assistindo agora, que de repente está passando por aquele momento de turbulência que você passou há pouco mais de um ano, e essa mulher nos assistindo agora pode estar pensando, e será que eu também vou ter essa força para dar o meu sim à vida? O que você diria para essa mulher? Sabe, padre, vai, procura, conversa com a família, porque as pessoas vão ajudar, entendeu? Não cometa esse erro de estar matando o seu filho, né? Porque está matando o seu filho. Não faça isso, não mate o seu filho. E sim, né, alimente tudo isso e traga ele ao mundo, porque assim, padre, por mais que venham situações, né, para Deus tudo é possível com Deus, entendeu? Se Deus é amor, a vida é amor, né? Então já está ali o amor, entendeu? Então tudo é possível. Se você não vai ficar com a criança, tem outros meios, tem pessoas que adotam, que querem dar o amor também, padre. Não é verdade? Tem pessoas que não podem ter filhos. Então, tem essas instituições aí que as crianças vão ser adotadas, vão ter amor, vão ter carinho, né? Então, não mate o seu filho, diga assim a vida. E tem uma frase, toda a sua carta eu achei muito inspirada, mas uma frase, Rosiane, na carta da Mayla que me chamou muito a atenção. O desespero é momentâneo, né? Porque realmente, a questão do desespero é essa, né? Parece que é algo que vai ser sempre daquele jeito. E não, se nós tivermos a paciência e o apoio, podemos passar por esse momento. Com certeza, né? Além de que Deus prepara o coração das pessoas, né? Eu acredito nisso. Eu acho que Deus preparou não só o nosso para receber ela, como o da família, assim, da minha avó, para aceitar, né? Embora seja difícil, principalmente por ser algo inesperado, acho que Deus vai semeando as coisas. E tudo acontece da maneira que tem que acontecer. Mas a gente tem que estar preparado também, né? A gente tem que estar preparado para ajudar o próximo, né? Conforme Deus espera que a gente faça, né? Mayla, você é uma jovem que tem todo um futuro pela frente, né? Tantas coisas, projetos e tudo mais. Como que você se vê assim? O que você espera de um mundo onde nós estamos, onde ainda impera tanta violência contra a vida, contra as pessoas? O que você espera desse mundo, desse país que nós vivemos, da nossa sociedade? A gente sempre espera com muita esperança, né? Principalmente com esperança em quem está vindo, assim, nessa nova geração, né? Ainda que eu seja jovem e também possa lutar, né, para que as coisas melhorem, eu acho que a gente sempre tem que ter em mente a questão do amor, né? Acho que tudo que é feito com amor dá tudo muito mais certo, né? Então a gente tem que estar sempre buscando ser melhor para si, ser melhor para os outros. E o que a gente espera é isso, né? Espera que as coisas melhorem, né? Mas que melhorem através de atitudes nossas, né? Eu acho que vocês frisaram um ponto que ficou, creio eu, que ficou muito claro já para as pessoas que estão nos assistindo, a união familiar. Sim. Toda família tem problemas, né? Sim, a de vocês, a minha, todas as nossas têm, mas se houver o apoio mútuo, nós podemos
passar pelas essas dificuldades? Eu acho que o apoio da família é fundamental também, né? As primeiras pessoas que a gente tem próximo são a família. Então, a gente procurar ter um bom relacionamento e conviver com essas pessoas de uma maneira que a gente se respeite, que a gente confie, é de fato muito importante. Acho que se a gente não fosse tão unido assim, talvez o Arthur não tivesse vindo, sabe? Seria muito mais difícil Deus trabalhar um coração mais duro. Como que eu chegaria nela se eu não tivesse o relacionamento que eu tenho com ela também, sabe? Então, acho que esse convívio é muito importante também. Não só com a família, né? Mas com todo mundo que a gente tem ao redor, buscar sempre ser melhor para o outro, né? Muito bem. Nós estamos finalizando o programa Sim à Vida, maravilhoso. Eu agradeço muito pelo testemunho de vocês, um testemunho que nos ajuda muito e vai ajudar muitas pessoas pelo seu Sim à Vida. Para finalizarmos, a pergunta que eu faço é, Rosiane, vale a pena dar um sim à vida? Sim, padre. Maila, vale a pena dar um sim à vida? Vale a pena dar e vale a pena ajudar, né? Porque Verdade. depois que você dá o sim, e eu vejo como se eu tivesse dado um sim também, você é tomado de uma felicidade tão grande, né? A gente olha para ele é tão maravilhoso, ele é uma criança tão especial. Tem até o olho azul do céu. Coisa mais linda, né? E transmite amor, aquilo ali é amor puro, sabe? E a recompensa que a gente tem em fazer uma coisa como essa é muito maior que todo problema que a gente possa passar. Muito bem, está aí esse testemunho para fortalecer a nossa caminhada, problemas, dificuldades, assim como a Rosiane, todos nós passamos, mas pela graça de Deus, pela força dos amigos, de familiares, nós podemos superar. Você também pode superar, cada um de nós pode. Foi mais um programa Sim à Vida que chegou até você aqui pela Rede Católica da Igreja. Dúvidas, sugestões, entre em contato conosco, inclusive pelo nosso site www.casaprovidami.com.br. Eu espero você para mais um programa na próxima semana. Deus te abençoe.